Bom, vamos lá então. Essa aula aqui é a aula 10C, né? Essa parte é a manipulação de arquivo que a gente está vendo aqui. Agora em linguagem C, em Python na verdade eu estou manipulando em arquivo texto. Basicamente em Python não tem um arquivo DAT, né, igual ao C aí, mas tudo bem. Arquivos versus streaming. Bom, arquivo é realmente o que você já conhece, aquele arquivo físico que vocês veem lá no Windows Explorer ou aí no Linux, enfim. O arquivo é uma coisa mais física que vocês enxergam ele fisicamente. O streaming, ele é um dispositivo lógico. O que é esse dispositivo lógico? É um dispositivo que a linguagem C enxerga. Toda vez que você manipular um arquivo, você vai ter que associar esse arquivo a um streaming, tá? O stream, pessoal, não é simplesmente só um arquivo, ele é lógico, ou seja, pode ser, ele tem vários formatos, tá? Um stream, por exemplo, ele pode ser o quê? Ele poderia ser um tipo de arquivo MP3, ou um tipo de arquivo JPG, tá? Então, o streaming é um dispositivo que a gente associa, tá? Bom, a função que manipula stream pode escrever tanto em arquivo, quanto em disco, quanto em outro dispositivo. Se eu quiser fazer, por exemplo, impressão para uma impressora diretamente, serial ou paralela, eu poderia pegar e utilizar o stream para poder fazer isso daí. É a parte do dispositivo, então eu estou associando o que eu quero a um dispositivo, tá? Para utilizar um arquivo, você deve associá-lo a um stream e então manipular o stream. O streaming, por quê? Porque é mais fácil você manipular o seu dado em memória do que em disco. O arquivo ele não está gravado em disco fisicamente, é mais difícil a gente manipular. O streaming não, o streaming está em memória, então a gente consegue manipular mais facilmente isso, tá? Bom, streaming de texto é uma sequência de caracteres, sendo alguns caracteres como quebra de linha, por exemplo, /n, né, que pode variar de acordo com o sistema operacional. Stream binário, sequência de bytes com uma correspondência para cada um dos qual aqueles encontrados em dispositivos externos, de forma que não existe tradução de caracteres. Binário, pessoal, é um stream, por exemplo, do arquivo exe. O arquivo exe ele é um arquivo que você não consegue ler aquilo legivelmente. É a máquina que vai fazer isso daí. Mesmo o MP3, se você abrir ele lá no bloco de notas, você não vai conseguir ler um arquivo MP3 legivelmente. Você precisa de um programa para poder fazer com que ele seja o quê? Lido ou, no caso, tocado do MP3. Correto? Mesma coisa com o arquivo JPG. Vocês não conseguem ficar vendo um JPG em texto puro. Não tem jeito. Ele é um arquivo binário. Tá? Em C, arquivos podem ser qualquer coisa, desde um arquivo em disco ou um terminal, uma impressora. A associação entre a stream e um arquivo especificada é realizada através da operação de abertura de arquivo. Bom, quem mexe, a biblioteca que mexe com abertura ou manipulação de arquivos é o stdio.h. Então, eu tenho que ter ele declarado para eu poder manipular arquivos, correto? Bom, onde a maioria das funções inicia com a letra F. Existe o F por quê, pessoal? As funções F são de file. File open, ele vai pegar e vai fazer a abertura de um arquivo. File close, ó, F close, vai fazer um fechamento de um arquivo. Quando vocês estão no Word, já tem um arquivo existente, vocês não tem que abrir um arquivo? Ou mesmo um novo, vocês não tem que dar um novo ali para você começar a escrever? É a mesma coisa. Quando você está com o arquivo aberto, salvou, você quer fechar, você não tem que dar o fechar ali no Word? É a mesma coisa aqui também. Para você escrever um caractere dentro de um arquivo texto, put C. Ou fput C de file, tá? Para você ler um arquivo não. Para você ler um caractere de um arquivo, get C ou fget C, correto? Fput e fget. Você já viu esse comando em algum lugar, né? Não já? A mesma coisa agora é com arquivo. Precisa ter o parênteses, tá? Por quê? Porque a gente pode passar parâmetro alguns aí, tá? fseek posiciona um arquivo em um byte específico. Bom,
O arquivo de texto, por exemplo, ele não é um arquivo sequencial, eu não tenho ele linhas a linhas, correto? Para manipular um arquivo, eu tenho que imaginar um ponteiro. Um ponteiro é como se fosse uma seta mesmo, que ele vai fazendo o quê? Caminhando linha por linha. Isso é um ponteiro, correto? O seek ele faz o quê? Posiciona o ponteiro em um byte especificado. O byte é o número do byte que você quer colocar. Byte 1, byte 10, byte 200, byte 500. A gente vai ver mais ou menos como isso daí funciona. Fprintf é o mesmo que printf para console. Fscanf é o mesmo que scanf para console. Tá? Feof devolve verdadeiro se o fim do arquivo foi atingido. Opa! O meu arquivo em si, ele tem um final, não tem? Ele não é infinito. A hora que chegou no final é esse cara aqui, ó, FEOF, de End of File. Tá? Se for verdadeiro, ele vai retornar true. Se for fim de arquivo, ele vai retornar true para vocês. Verdadeiro. Ferror devolve verdadeiro se ocorrer um erro. Vamos supor que seu arquivo esteja sendo utilizado por alguém e você tenta abrir ele. Provavelmente vai dar erro. Por quê? Porque você não abriu em modo exclusivo ou compartilhado. Tá? Bom, rewind reposiciona o ponteiro para o início do arquivo. Então vamos supor que você tenha manipulado o arquivo, certo? O seu ponteiro do arquivo, a sua seta, tem um determinado trecho que você não sabe onde é, e você precisa fazer o quê? A releitura novamente do arquivo desde o início. Você vai utilizar esse rewind aqui, ó. Remove, apaga um arquivo físico. Você quer apagar ele lá do sistema operacional, você vai dar um remove. E o flush descarrega o arquivo. O flush ele serve para mais alguma coisa, não serve? Quando a gente vai estar dando o scanf lá, para justamente limpar o que? Buffer, não é isso? Para você não ter problema de sujeira, que está em memória, passar para quem está digitando alguma coisa. O flush vai servir para descarregamento também. Tá? Como o stream é manipulado em memória na hora de fazer o descarregamento para arquivo, ele não pode ter sujeira, então o flush vai ser também utilizado para isso. Tá? Bom, isso daqui são funções que a gente mexe com arquivo. Ponteiro de arquivo. Um ponteiro de arquivo significa... um ponteiro de arquivo identifica um arquivo específico e é usado pelo stream para direcionar operações de entrada e saída. Um ponteiro de arquivo é uma variável do tipo file. Vocês não declaram do tipo int, tipo float. Agora a gente vai começar a declarar um outro cara, tipo file. Tá? Para declarar um arquivo. Fácil, né? Bem intuitivo. Para ler ou escrever em arquivo, o seu programa precisa utilizar os ponteiros de arquivo. Ou seja, não é em qualquer lugar que você vai conseguir escrever o texto. Se o meu arquivo lá tem 100 linhas, você tem que especificar, eu quero que seja escrito na linha 1, na linha 2, na linha 3. Sequencialmente ele vai obedecer uma certa ordem. Mas se quiser, por exemplo, da linha 3 passar para a linha 50, você pode. Tá? Através do que? Do ponteiro. Tá? O ponteiro, pessoal, pensem que é o seguinte, é um notepad aqui, ó. Vamos lá, certo? Ó, o ponteiro é o seu cursor. O seu cursor você não fica posicionando em algum lugar para escrever, tá? Ó, eu não quero escrever tudo sequencial, quero escrever algumas coisas assim, ó. Isso daqui é o ponteiro. E dá para imaginar o cursor como se fosse o manipulador do que? Do início, do final dos seus arquivos para ele poder começar a escrever. Correto? Então, é uma boa analogia que a gente faz quando a gente imagina um cursor dentro de um arquivo. Tá? Beleza, para declarar essa variável aí, file asterisco arquivo. O asterisco é por quê? Porque ele é um ponteiro que vocês estão fazendo. Vocês estão declarando não uma variável, mas sim um ponteiro, ou seja, um endereço. Correto? Para se manipular arquivos tem que ser dessa forma em C. Tá? O arquivo é onde vocês vão gravar, na verdade, ou buscar. Exatamente. Tá? Por que arquivo? Porque em algum ponto do seu programa você vai desligar a sua máquina. Desligando a sua máquina, você vai perder o que está em memória. Vocês concordam? Em arquivo ele vai estar lá em disco. Você tem como recuperar esse dado e trazer para a memória novamente. Tá?
Ainda vocês não tiveram, obviamente, mas vocês vão ter arquitetura de computadores. Em arquitetura de computadores, vocês começam a verificar como essa parte do arquivo, certo? Trabalha com a memória, da memória, como o processador trabalha com ela, como são os barramentos. É uma aula que eu adorava, pelo menos. É uma parte muito legal para vocês entenderem justamente essa parte manipular, tá? Mas, resumidamente, tudo que a gente precisa manipular tem que estar em memória RAM, tá? Bom, abertura de arquivos. A função existente para abrir uma stream e associá-la a um arquivo é o fopen, ou de file open ali, né? Cuja sintaxe é fopen parâmetro 1, parâmetro 2. Existe uma série de tipos de abertura de arquivos que são mostrados. A função fopen retorna um ponteiro de arquivo que nunca deve ter seu valor alterado pelo programa. Se ocorrer algum erro durante a abertura de arquivo, a função fopen retorna um ponteiro nulo, tá? Bom, quais são os modos que a gente pode fazer a abertura de um arquivo? R, abre um arquivo texto somente para leitura. Então, o arquivo já existe. Eu quero abrir ele em somente leitura, ou read, correto? W, cria um arquivo texto para escrita. Se o arquivo com o mesmo nome existir, será sobrescrito. Então, tomem cuidado. Se vocês já tiverem um arquivo lá, arquivo.txt, existente, ele tiver 10.000 linhas, e se você abrir com o tipo W, ele vai ser reescrito sem nada dentro. Você perdeu esses arquivos com 10.000 linhas. Dá para recuperar? Não. Já era, você substituiu ele. Por isso que você tem que tomar cuidado. Obviamente, dá para você fazer teste. Com o quê? Com if. Se o arquivo já existe, por exemplo. Aí você não vai abrir ele com W. Correto? Mas na primeira vez que ele não existir, você vai ter que fazer isso. Abre um arquivo de texto para anexação. Você já tem um arquivo que tenha lá suas 10, 15 linhas. Você quer abrir esse arquivo para começar a inserir mais dados nele, mais linhas nele. Então esse A é de append, tá? RB, abre um arquivo binário para leitura. O binário é o diferente do texto. O texto é o que? Uma sequência de caracteres. O binário que é o que a gente comentou. Tá? WB, cria um arquivo binário para escrita. Se o arquivo com o mesmo nome existir, será sobrescrito. Vocês estão vendo que só está mudando o B aqui, ó, para os demais? É de binário, o resto é igual, pessoal. AB, append binário, ó, anexação para o binário. R+, abre um arquivo texto para leitura e escrita. Opa, agora o mais aqui, ó, eu tenho um cara a mais. O R é só de read, não é? O mais, agora ele está incluindo escrita também. W+, cria um arquivo de leitura e escrita. Se o arquivo não existir, será criado. Então aqui, ó, se ele não existir, ele será criado. A+, anexa um arquivo de leitura e escrita. R+B, abre um arquivo binário de leitura e escrita. R+B, W+B e A+B. É tudo, cria um arquivo e anexa um arquivo binário. A, que é só esse cara aqui, ó, de append, certo? O A é para arquivo texto. E o R+, é isso? Abre um arquivo texto para leitura e escrita. A leitura e a escrita você pode pegar e fazer com que seja manipulado em qualquer lugar do seu arquivo. O append é no final dele, tá? Bom, alguns exemplos aqui. Eu vou copiar, obviamente, já esse texto, tá? Obviamente, colocando ali o meu include a stdio.h, né? Entre maior e menor. Então, vamos abrir aqui o code block num novo cara aqui, ó, empty file. Meu filho, abra. Não sei porque tá assim. Não sei o que tá acontecendo no meu code block, que não tá abrindo o arquivo texto para eu
editar. Dá um não aqui, file, new, empty file. Beleza, o adblock do Linux deu pau, né? Só me faltava essa. Kit. Não. Não. Adblock novamente. New empty file. Beleza, agora sim. Eu perdi meu Ctrl C. Legal, vamos salvar aqui, ó, e vamos entender então na verdade o que ele está fazendo, tá? Então, fechou aqui, abriu e fechou. Save. Exemplo. Arquivo texto em aula. .c. Beleza. Pessoal, declaração do meu arquivo, ó, file asterisco de arc. Poderia ser file asterisco de x, file asterisco de z. O arc é a minha variável. File é o meu tipo agora. Em vez de ser int, é file. Correto? Em vez de ser float, é file. Eu estou associando esse cara aqui, ó, a uma variável. Quando a gente fez isso daqui, lembram-se do que a gente comentou sobre streams? Streams são manipuladas aonde? Em memória. Agora aqui, ó, arc igual a fopen de arquivo.txt de RB. Read binary, não é? Beleza. A gente está mexendo com binário, mas não precisaria. Read é simplesmente o que, pessoal? Leitura e mais nada. If arc igual a null, problemas no arquivo, ó, problemas de leitura no arquivo. Existe um, ele vai sair da minha função. Se não, leitura feito com sucesso. Correto? Fclose arc para a gente fechar o arquivo. Getch para a gente dar um enter pelo menos para ele poder pegar e fechar. Ele acha um arquivo. Que arquivo aqui nesse caso? Arquivo.txt. Aí é o nome do seu arquivo. No caso de vocês no trabalho, vocês vão colocar clientes.txt, prédios.txt, sei lá se for isso daí, né? Não. Ele é em qualquer parte do computador? Não. Aonde o seu arquivo tem que estar? Dentro do arquivo C que você está criando. Correto? Então vamos lá, ó. Eu não tenho um arquivo .txt. O que vocês acham que vai dar aqui? Vai dar esse cara aqui, ó. Problema na leitura do arquivo. Ele não existe. Ele tá o que, ó? If arquivo igual a nulo. O arquivo é nulo? Vai dar isso. Tá certo? Então vamos lá, ó. Compilar ele aqui, ó. Project build, né? Build and run. Pior que ele deu build já, viu? Vamos lá, build. Não deu nada de erro, ó. Build and run. Tá compilando. Tá compilando ainda, caramba, mano. Só vamos dar um zóio aqui dentro do Dropbox onde eu coloco ele. C2 pontos. Tá dentro do meu arquivo .c onde eu salvei esse cara. Eu não apontei para nenhum lugar, então o padrão dele é estar junto com o arquivo. Só se eu colocar ele dentro do seu documento. Dá para pôr. Se você ficar colocando o caminho C2 pontos barra users barra não sei o que, você consegue. Só que você tem que colocar o caminho inteiro, cara. É isso daí que às vezes enche o saco. Tá? Mas vamos lá então. Files, Dropbox. Anchieta não. Pessoal. Faculdade. 2018.
aulas, apostilas. Você não tem o quê? Pegar no bloco de notas e colocar as informações. Salvar com ponto e salvar serviço arquivo. No caso do C, vocês vão salvar como ponto .dat. DAT mesmo. Então a gente vai criar em C normal, salvar como ponto .dat e jogar no escapado. Sim. Ó, o meu, deixa eu ver onde ele deveria estar aqui dentro. É DAT, B-A-T. DAT. B-A-T só DAT. É, DAT. Deveria estar aqui. Vamos ver onde ele está. Exemplo, arquivo texto. File, Save As. Apostilas 2018, Laboratório de Algoritmos. Apostilas 2018, Laboratório de Algoritmos. O meu não está aparecendo, pessoal. Agora o porquê tá meio difícil aqui. Ó, aqui eu tô enxergando no code block, na abertura dele, esses arquivos aqui, ó, os pontos Cs. Aqui eu não tô enxergando os pontos Cs, mas aqui eu tenho pasta. Ah, pera aí. Eu tenho que vir por aqui, ó. Não sei por que, pessoal. Cancela. Build. Run. It seems that file not being built yet. Do you want to build? Yes. Build, yes. Faculdade 2018, aulas, segundo semestre, planejamento. Opa, não. Ó, exemplo aula, arquivo texto, arquivo texto.c tá aqui. Ele criou o meu arquivo .o. Mas ele não tá criando o meu arquivo .txt. Que esquisito. Ele tá como read e write. Ah. Estranho. Oi? Não. Ele só abre em modo de leitura, mas você tem que mandar exibir ele, tá? Através de print ou fput, porque ele não faz isso. Quando você dá o read, ele está somente em memória, mas ele não mostra automaticamente para você em vídeo, tá? Então é por isso que tem os tratamentos do fput e fprintf, né? Olha, pessoal, para quem gosta de Linux, né? Eu tenho algo a falar. Ele tá dando pau. Porque não tem outra coisa, ó. Tá compilando. Ele criou o arquivo .o, ó. Cada vez que eu compilo, ele cria o arquivo .o, que é o ponto objeto. Ele teria que criar o exemplo arquivo aula teste, entre aspas, .exe. Mas o Linux não é .exe, ele é binário. Ele deveria executar esse cara, mas não tá, ó. O arquivo em si, ele tá certo. Não tá errado porque ele tá compilando. Agora, o que ele tá fazendo por baixo, não tá executando, ó. É muito estranho. Muito estranho mesmo. Build. Você é obrigado a voltar pro Linux, pro Windows, né? File. Oi? Que essa máquina aqui já tá meio zoada, cara. Já tá uma máquina velhinha. Ó. Eu vou dar uma olhada no que tá acontecendo aqui no Linux. No DevC de vocês deve funcionar. Por quê? Porque eu fiz esses arquivos baseados no DevC, inclusive. Tá?
qual é a principal coisa aqui, ó? Nessa parte do fopen, tá? Ele tá dando um F de file mesmo. Ele tá fazendo com que seja associado o arquivo.txt dentro de arc. Tudo que você vai manipular agora é a partir de arc e não arquivo.txt. Por quê? Porque arc é o stream, tá? Que é o que está em memória. Se você quiser incluir coisas dentro do arquivo, você vai incluir dentro de arc, correto? Se você quiser retirar coisas do arquivo, é em arc aqui, ó, tudo a sua referência é arc. Para depois, a hora que você der o fclose, o que tiver em memória vai ser gravado no arquivo. Sempre é essa forma que vocês trabalham com arquivo texto, então, ou arquivo binário nesse caso. Vai. Tá, aí depende. Aí o sistema operacional, na verdade, ele vai tentar ajudar. No caso do Windows, se você tiver um arquivo de 2 megas, os 2 megas vão em memória e ele vai ser locado. No Linux, 2 megas é pouco, mas vamos imaginar um arquivo de, sei lá, 100 megas. Ele vai carregando conforme você vai precisando. Aí o sistema operacional, na verdade, que faz esse papel para você de carregar ele na memória. Pessoal, beleza? Tá? Eu não consegui dar o exemplo, infelizmente, aqui. Vou ter que ver o code block, o porquê. Mas no deve ser que eu criei esse cara aqui é para funcionar bonitinho e é para dar erro. O que vai acontecer? Criem um arquivo depois chamado arquivo.txt e coloquem coisas lá dentro. No bloco de notas mesmo vocês conseguem fazer isso. Aí ele não é para dar o que? Dar problema, ele é para fazer o que? Leitura feita com sucesso. Correto aí? Beleza? Então tá. Pessoal, por hoje é só, tá? Peço por favor que desliguem as máquinas se possível e deixem as cadeiras no lugar. Vou fazer chamada.